Clínica da Família. Nós estamos começando a quarta lição sobre aposentadoria. Os primeiros 3 a gente falou sobre os 7 problemas que cada pessoa que está aposentando pode enfrentar. A gente falou sobre a perda de identidade, a mudança de papel, a falta de amigos, e esses envolvem a perda do serviço, que você sente falta do serviço. E essas 3 coisas podem ser supridos ou resolvidos se a gente envolve-se na igreja antes, que a gente está com um papel na igreja, servindo Deus na igreja antes de aposentar. De ver que a nossa responsabilidade para com Deus não muda. E a gente tem amigos na igreja que a gente vai ver todas as semanas. Então também a gente falou sobre o tempo de aposentadoria, quando a gente deve aposentar. É ideal, se é possível, a mulher aposentar primeiro, mas nem sempre é possível isso. Mas como a gente pode lidar com essa dificuldade? Também a gente viu o problema de estar juntos por muito tempo. Como a gente precisa mudar nossas vidas, nosso estilo de vida e procurar cada vez mais melhorar e crescer juntos. Também nós vimos os alvos da aposentadoria. O que a gente deseja para uma ou outra, como a gente quer repartir as atividades domésticas, etc. E o problema de moradia. Será que a gente precisa mudar? Então, todas essas coisas a gente deve pensar sobre eles. Hoje a gente quer falar mais sobre uma visão bíblica ou cristã do que é aposentadoria. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Me ajuda a ser uma bênção, me ajuda hoje. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. A Bíblia realmente não fala nada sobre aposentadoria, ou quer dizer, princípios e coisas assim, exceto que tem um trecho em Números, capítulo 8, começando com o versículo 24, que é muito interessante. Está falando sobre os levitas. Neste trecho está dizendo que a termo, ou o serviço dos levitas deve ser de 25 até 40 anos. E depois isso, 50 anos. E depois disso, eles devem desistir do serviço pesado no templo, com os sacrifícios e tudo isso. Mas, esse não quer dizer que eles estão ausentes de serviço. Está dizendo que eles devem ajudar, servir aquelas que estão servindo pesadamente no templo. Este trecho diz o seguinte, Números 8, 24 a 26, diz: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, sairão do serviço deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos, servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, de ter cuidado com as outras pessoas ministrando, mas não o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Então, eles nunca eram isentos de servir. E a gente veja em Lucas sobre Ana. Ana é a viúva que tinha 84 anos de idade. E todos os dias ela estava em jejum e orando no templo. Então, mesmo que ela passou bem dos 50 anos,
Isso não impediu ela para servir Deus, de fazer o certo. Segundo Timóteo 2, declara que os homens mais velhos e as mulheres devem ensinar os mais jovens. Então nós temos bastante para nós de fazer. Esta ideia que a aposentadoria é uma oportunidade para nós de divertir-se, de ir atrás de divertimento, lazer. Este não é bíblico. A gente nunca deve parar de servir Deus. Sim, nós podemos mudar de vocação, nós devemos parar de trabalhar num certo trabalho, num certo serviço, mas nunca devemos parar de servir Deus. Em 1 Timóteo 5:6 diz: mas o que vive em deleites, vivendo está morta. Está falando sobre a viúva. A igreja deve ajudar as viúvas? Sim, mas aquela viúva que não está sério com Deus e está somente vivendo para seus desejos, então ela está morta, separado da igreja, a responsabilidade da igreja. Então, Deus não quer que a gente pare de servir Ele, tanto faz os anos que Ele tem. Eu tenho 76 anos e eu não tenho planos de aposentar. Eu estou querendo saber ou reconhecer se eu fico incapacitado emocionalmente, quer dizer, mentalmente ou fisicamente, de servir. Mas eu não tenho planos para aposentar. Eu gosto do que eu estou fazendo. E quando a pessoa se envolve na vida dos outros, servindo na igreja local, ele tem prazer de ver o fruto do seu labor, que ele está influenciando as pessoas. O problema principal é que os crentes, eles não estão preparando-se para esta época de aposentadoria. Eles estão somente pensando em seus deleites, em seus desejos. Eles estão vivendo, trabalhando para si mesmo. Não preocupa tanto com a igreja, não está servindo Deus na igreja. Mas nós devemos, mesmo com 25 anos, 30 anos, nós devemos estar envolvidos nas atividades da igreja. A igreja deve ter uma prioridade em nossas vidas e com nossos filhos. A nossa vida, em muitas maneiras, devem ter a igreja como foco de atenção em nossas vidas. Deve ser de muita importância. Então, a Bíblia nos dá direção que a gente está, que os velhos devem ser uma bênção para outra. Salmo 71, versículo 18 diz: agora também, enquanto estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Então, ele está dizendo aqui, eu estou velho, mas me ajuda, não me deixa. Eu quero servir o Senhor, eu quero ajudar os outros, eu quero falar sobre a sua força, seu poder na minha vida e como o Senhor pode ajudar as outras pessoas. Jó 12:12 diz: com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Se a gente está servindo Deus antes de aposentar-se, se a gente está crescendo, fazendo o nosso melhor para seguir Ele, quando a gente aposenta-se e nós temos tempo, mais tempo, a gente deve buscar maneiras para investir-se na vida dos outros.
Infelizmente, nossa sociedade não nos ajuda. A nossa sociedade com a aposentadoria quase está dizendo, agora você não precisa fazer nada. Você pode rejeitar a responsabilidade das outras pessoas. Você agora pode ser dono de si mesmo. Completamente contrário aos princípios bíblicos. Mesmo aposentado, nós devemos estar envolvidos em servindo Deus, ajudando as outras pessoas. Deus nunca descansa. E Ele espera que também a gente não descansa. Nós estamos trabalhando em favor dos outros. Nós devemos, todos nós, tanto faz a idade, nós devemos estar trabalhando, servindo Deus. Pense sobre esta ideia. Você realmente quer aposentar, fazer nada? Não, ninguém quer fazer isso. Quantas pessoas aposentam e não por causa falta de dinheiro, mas eles querem fazer alguma coisa, fazer um bico, fazer isso, aquilo. Tinha um bombeiro que aposentou-se, não, desculpe, tinha uma pessoa que ganhou loteria e ele ganhou mais do que 4 milhões de dólares na loteria. E depois de um certo tempo, ele voltou para trabalhar, ele é um bombeiro. E ele precisava começar tudo de novo. Ele precisa fazer treinamento de novo. Ele precisava começar com um salário baixo. Falta de dinheiro? Não, ele ainda estava recebendo 150 mil dólares por ano. Mas ele não acostumou de fazer nada. E na realidade, poucas pessoas não querem ficar em casa fazendo nada. E a melhor maneira para receber a alegria e o sentimento de ser completo é servir Deus. E a gente deve começar bem jovem, bem antes da aposentadoria, vivendo para Deus, se envolvendo na igreja, procurando maneiras que a gente pode ajudar os mais novos nas suas vidas. Se a gente faz isso, nossa aposentadoria pode ser um tempo muito abençoado, muito recompensadora. Mas o problema é a gente não prepara, a gente ignora nossas oportunidades, a gente somente vivendo por si mesmo. E quando a gente entra na época da aposentadoria, nós somos miseráveis. Nossos lares são miseráveis porque a gente estava tão concentrado em si mesmo que ignorava outra pessoa. E na aposentadoria, nós temos de considerar não somente nosso cônjuge, mas para servir outras pessoas. Se a gente faz isso, nossa aposentadoria pode ser uma época muito abençoada. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta oportunidade de falar sobre este aspecto que a gente deve servir o Senhor. Sim, a gente pode parar de ter uma vocação, mas nunca para parar servindo o Senhor. Incentiva-nos, tanto faz a ideia que nós temos de se envolver na igreja cada vez mais, de se envolver na vida das outras pessoas cada vez mais. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez.